Após participar da manifestação em Brasília pela manhã, o senador Eduardo Girão foi a São Paulo para participar da manifestação que encheu a Avenida Paulista contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal e contra a tirania instalada no país. Girão disse: "Eles se pelam de medo disso aqui, povo na rua. Político respeita povo organizado que sabe se manifestar de forma ordeira e pacífica, como tem que ser." Ele prosseguiu: "Temos agora o desafio de nossas vidas, no dia 13, quarta-feira, lá em Brasília." Girão explicou: 13 é o número daquele partido, mas não é só isso não. É o aniversário do ministro Alexandre de Moraes. Isso é um deboche, isso é um escárnio que os donos do poder querem fazer com a população brasileira. O senador lembrou que Flávio Dino se recusou a entregar as imagens do dia 8 à CPMI. Ele disse: "O Brasil está de cabeça para baixo e a gente sabe que a guerra que a gente está vivendo não é uma guerra política, não é uma guerra entre homens, é uma guerra espiritual. Eu peço a vocês que orem daqui para quarta-feira com todo o fervor. Orem porque nós não podemos ter um comunista a mais dentro do STF." Ele acrescentou: "O STF lançou o Brasil numa insegurança jurídica sem precedentes e nós não podemos ter mais um politiqueiro lá dentro." Girão pediu aos cidadãos que entrem em contato com os senadores para pedir que não aceitem Dino no STF. Ele disse: "Nós precisamos de paz. O Brasil quer paz. O Brasil quer respeito à Carta Magna." Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 29 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vamos chamar aqui mais
pode passar a palavra para ele. Você já passou a palavra para mim umas 3 vezes. Lá em audiência pública do Senado, quando eu fui representar a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, falei em audiências públicas da Comissão de Fiscalização do Senado. Nunca tinha sido político. Eu quero dizer para vocês uma coisa: eles se pelam de medo disso aqui. Povo na rua! Político respeita um povo organizado que sabe se manifestar de forma ordeira, pacífica, como tem que ser. E nós temos um desafio que talvez seja o desafio de nossas vidas agora, no dia 13, quarta-feira, lá em Brasília. Vocês sabem por quê? Porque eles marcaram o dia 13? Dá um chute aí. É o número daquele partido, mas não é só isso não. É o aniversário do Alexandre de Moraes, você acredita? Isso é um deboche. Isso é um escárnio. Os donos do poder querem fazer com a população brasileira. Flávio Dino, no CPMI que a gente participou no dia 8 de janeiro, sonegou as imagens que ia mostrar a verdade para vocês. Hoje, quem gosta de sinal vai entender. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e nós estamos na rua pelos verdadeiros direitos humanos. Que a Constituição do Brasil, que o Estado Democrático de Direito seja respeitado os devidos processos legais. O Brasil está de cabeça para baixo. E a gente sabe que a guerra que a gente está vivendo não é uma guerra política, não é uma guerra entre os homens, é uma guerra espiritual. Eu peço a vocês que orem daqui para quarta-feira com todo o fervor, independente da religião, quem é católico, evangélico, espírita, de outras religiões, ore, porque nós não podemos ter um comunista a mais dentro do STF. O STF lançou o Brasil uma insegurança jurídica sem precedentes e nós não podemos ter mais um politiqueiro lá dentro. Flávio Dino é um homem totalmente ideológico, sempre usou a magistratura para o sindicalismo. A gente não pode permitir, então vamos orar. E eu tenho só mais um pedido para vocês, para concluir: ligar, contactar da maneira que puderem pelas redes sociais, com humildade, com verdade, pedir aos senadores do Brasil, especialmente de São Paulo, e quem está nos assistindo, que o Brasil está parado nos assistindo agora, peça você nos estados, para os seus senadores, não fazerem isso com a família da gente, não fazerem isso com os filhos da gente. Nós precisamos de paz. O Brasil quer paz, o Brasil quer respeito à Carta Magna. Deus abençoe São Paulo. Muito obrigado. Vai dar certo. Jesus no comando. Um abraço. Eu quero aqui na presença da família desse missionário
que é o Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, no momento de mais injustiça que a gente vive na nossa nação, dizer para vocês: vai dar tudo certo. Pode ter convicção, porque a guerra que a gente está vivendo não é uma guerra entre os homens. É uma guerra, sim, política, cultural, mas, sobretudo, espiritual. E quem está no comando não são esses donos do poder que se acham. Quem está no comando é Deus. E eu peço a vocês que até o dia 13, que não foi por acaso, como disse o senador Magno Malta escolhido, até a próxima quarta-feira, que oremos de joelhos, pedindo a intervenção de Deus, para que os senadores, na hora de colocarem o seu voto, pensem nos próximos 26 anos, de quem vai ficar nessa nação, das famílias, das crianças, dos filhos, dos netos, dos bisnetos da gente. É um absurdo essa indicação que não visa paz. Isso é uma afronta à sociedade brasileira cristã. Vocês sabiam que o Brasil é a segunda nação cristã do mundo, com 92% de cristãos? Não cabe comunismo na mesma frase. Quero dizer para vocês que mobilizem os senadores, peçam de forma ordeira, pacífica, como vocês estão fazendo aqui e sempre fizeram, para que eles votem não ao Flávio Dino. Pessoal, eu nunca fui político, estou há 4 anos e meio, vou fazer 5 anos de Senado. Eu aprendi uma coisa, para encerrar. Eu aprendi, se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma ordeira, pacífica, respeitosa. Então peça durante esses dias, nas redes sociais, nos gabinetes, para que eles votem não, e livre o Brasil desse homem que não respeita o parlamento, que não respeita a sociedade brasileira e que, infelizmente, o Supremo Tribunal, tudo que o Supremo não precisa é de mais politicagem lá dentro. Eles aceitaram o Supremo Tribunal alguém que é militante político, ainda mais da esquerda e do comunismo. Por isso eu agradeço a Deus por vocês aqui,
também. Mas enquanto tiver 1, 2, 3, 10, 100, 1 milhão de brasileiros reunidos nas ruas em uma só voz para dizer Flávio Dino não, e para lutar contra os abusos cometidos por parte dessas autoridades, nós teremos esperança no nosso país. Então, muito parabéns, povo brasileiro. Vocês estão maravilhosos. Vocês estão lindos demais aqui. Se a mídia não mostrar, nós mostramos. Se a mídia não contar, nós contamos. Porque a verdade está do nosso lado. Porque Deus está do nosso lado. Porque nós temos do nosso lado pessoas que vão lutar por isso. Meus parabéns. Fora Flávio Dino!